Olá, tudo bem? Eu me chamo Francisney Liberato, prazer, e nós iremos, a partir de hoje e nas próximas semanas, durante um trimestre, estudar a lição da Escola Sabatina. Irei trazer os pontos relevantes, os pontos necessários que a lição nos trouxe. Beleza? Posso contar contigo? Aproveite, comente, aproveite também, curta, compartilhe este vídeo para todas as pessoas que você conhece. O tema central da lição do trimestre tem como título As Três Mensagens do Apocalipse. As três mensagens do Apocalipse. E nesta primeira semana nós temos o subtema, né? Jesus vence, Satanás perde. Jesus vence, Satanás perde. Então nós iremos estudar um pouquinho sobre este assunto. Bom, para início de conversa, do nosso bate-papo aqui, nós temos o verso para memorizar. Aqui está dizendo o seguinte, em Apocalipse 12, 17. Está dizendo que o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante de sua descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de quem? De Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, este é o cerne, né, dessa primeira semana, e a lição ela foi subdividida em alguns aspectos. Nós temos a batalha no céu, vamos entender o ataque satânico, também aceitando a vitória de Jesus, a mulher no deserto, o remanescente do tempo do fim. Então são esses subtemas que nós iremos explorar de forma bem direta, bem objetiva aqui, para que você possa aprender, possa captar o máximo de mensagem e não apenas isso, possa aplicar no seu dia a dia. Isso que é o mais importante. Muitas vezes, quando se fala de livro do Apocalipse, como tem muitas simbologias, fica um pouco mais complicado para a sua tradução. Eu me lembro quando era criança que eu tinha um certo medo, um certo pavor quando falava do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Porém, conforme a gente vai estudando, vai aprendendo um passo de cada vez, nós iremos explorar isso cada vez mais, entender e compreender as mensagens verdadeiras, porque trazem para nós aplicabilidade para o dia de hoje e, consequentemente, para o futuro. Então vamos lá, continuando. É bom que se diga que essa batalha, como ali no verso fala sobre batalha, temos a indicação de um livro bem relevante para. Este livro é extremamente importante, da escritora americana chamada Ellen Goldwyn. Indico para vocês. Então vamos lá, vamos aos textos que traz a lição e também alguns pontos de vista que nós precisamos dialogar aqui para que possamos compreender melhor este assunto. O Apocalipse 12, ele fica no meio, o capítulo 12 especificamente, ele fica no meio do livro do Apocalipse, que foi escrito pelo discípulo João na ilha de Patmos. Ele é como se fosse uma dobradiça. Ele está ali, ó, até do primeiro ao 11º capítulo, traz ali informações sobre Cristo, e dali em diante, do capítulo 12 em diante, vai ao tempo do fim. Então ele pega uma dobradiça do antes e o depois. No capítulo 12, especificamente, há ali informação que há 4 grandes episódios. Primeiro, a rebelião de Lúcifer no céu, a sua tentativa de destruir o bebê Jesus, o seu ataque ao povo de Deus durante a Idade Média e o seu ataque final ao povo remanescente de Deus nos últimos dias. Então perceba que nós temos aqui muitas informações extremamente relevantes para o nosso presente e também para o nosso futuro. É bom que se diga que essa batalha, como nós sabemos, passamos aí por momentos de guerra, não é algo fácil.
Batalha, você fica com ansiedade, você fica com medo, você fica com fobia, você fica naquela situação, não sabe o que vai acontecer. E realmente, uma guerra, uma batalha, ele nos tira a paz, gera uma grande dificuldade para todos nós. Então é importante que se diga que o povo de Deus, que nós vamos explicar um pouquinho mais na frente, ele enfrentará o quê? Opressão, perseguição e prisão, boicote econômico e um decreto de morte. Um decreto de morte. Então a gente percebe aí que a vida não será fácil para o cristão. Isso nós precisamos ter a consciência, a ciência que o futuro para o cristão não será nada fácil. Vai requerer de nós muito esforço, muito apego a Deus, muito testemunho e muita fé para passarmos diante desta batalha. É importante que nessa batalha nós temos dois caminhos. Às vezes a Bíblia chama de caminho largo, que é o caminho mais fácil, aquele caminho que é guiado por Satanás, o inimigo de Deus, e também temos o caminho estreito, aquele caminho mais difícil, aquele caminho que é guiado por Jesus, que nos leva à vida eterna. É bom que se diga que o inimigo de Deus ele é bem astuto, astuto. E você tem que ter ciência, não há opção para você ficar em cima do muro. Isto é, ou você escolhe estar ao lado de Deus, ou você vai escolher estar ao lado do diabo, de Satanás. E se eu não quiser escolher? A partir do momento que você não escolher, você será guiado, você será conduzido para o inimigo de Deus. Então a gente tem que ter essa ciência. Não há neutralidade, né? Não há terreno neutro. Você precisa o quê? Decidir que caminho vai escolher. Que caminho vai escolher. Mas se você vencer, olha a promessa aqui. Você ocupará o que nas cortes celestiais, no céu, uma posição acima dos anjos não caídos. E nós temos que ter essa certeza, porque os dias não serão fáceis. Mas temos que lembrar também da promessa de Deus que diz: até que nos ajudou o Senhor. As provações, olha que outro detalhe que está escrito no livro Caminho a Cristo. As provações, as dificuldades, as intempéries do mundo que nós estamos vivendo e passando, tudo isso não serão maiores que as forças dadas a nós para suportá-las. Então, haverá dificuldade, muita, mas nós teremos capacidade, porque Deus está nos guiando, Deus está nos protegendo para nos conduzir até o final. A batalha no céu. A batalha no céu. Então, Apocalipse 12 apresenta esse episódio da batalha, esse conflito, essa guerra entre o bem e o mal, que começou aonde? No céu. Começou no céu e vai terminar onde? Vai terminar aqui na terra. Só existiu isso porque Deus concedeu para cada um de nós, desde o princípio, o início, o nosso poder de escolha. A nossa capacidade de escolher é um princípio fundamental do governo de Deus. Este princípio da capacidade de amar, da capacidade de corrigindo, da capacidade de livre-arbítrio, está relacionado ao amor que Deus tem para cada um dos seus filhos. Por isso que ele te deixa escolher o que você vai fazer. Se você vai seguir ou não segui-lo, se você vai trabalhar ou não trabalhar, se você vai estudar ou não vai estudar, se você vai fazer alguma coisa ou não vai fazer nada. A decisão é o quê? É sua. Livre arbítrio. Deus permitiu que Satanás escolhesse o seu lado, o que ele faria da vida, desde o céu e até aqui na terra ele vai continuar, porque isso é um princípio que do
Amor, é um princípio do amor. Lúcifer estava envolto em glória. Pense comigo, Lúcifer lá no céu, ele tinha tudo. Ele não era Deus, mas ele tinha assim prestígio. Mesmo assim, começou a desenvolver nele, começou a ter ideias, pensamentos que ele pensou: bom, se eu sou uma pessoa aqui que tenho essa capacidade, que tem bastante prestígio, por que não ser igual ou semelhante a Deus? Com isso, ele obteve simpatia de muitas pessoas que começaram, de muitos anjos, né, começaram a criticar, juntamente com Lúcifer, o governo de Deus. Será que muitas vezes nós não estamos passando pela mesma situação? Quando a gente não apoia, a gente começa ali a criticar, a debater assuntos que não tem nada a ver, que mais atrapalha do que ajuda. Então Lúcifer começou a ter esse sentimento de egoísmo, orgulho, de querer ser melhor do que o outro. E isso ele não ficou consigo apenas, ele contaminou uma outra parte dos anjos. Aqui diz que é uma terça parte dos anjos, ou seja, 33,33% dos anjos caíram com Lúcifer. Por isso que houve uma guerra, houve uma rebelião no céu. Aquele que está em Cristo, conservando a unidade com Ele, entronizando-o no coração e obedecendo às suas ordens, está seguro contra as ciladas do maligno. Então, esta batalha que começou no céu também está aqui na terra e será até o fim do mundo, que eu já disse que não será fácil. A única maneira da gente vencer é como? Estar com Cristo. Estar com Cristo. É pela graça de Cristo que Ele vai nos dar o que? Força. Ele vai nos fazer eficientes. Ele vai nos conceder poder para enfrentar essa dificuldade. Porque quando Cristo toma posse da mente, o agente humano se torna um com Ele. Então ele se torna amigo de Deus. E se ele é amigo de Deus, Satanás, quando vê aquela pessoa, João da Silva, fala: opa, eu não consigo penetrar na sua mente. Por quê? Porque Deus está ali reinando na vida daquela pessoa. Consequentemente, Jesus nos torna mais forte, porque é pela graça de Deus e não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos. O outro subtema é o ataque satânico. Como que Satanás fez isso? Desde o início, né? Satanás, como nós vimos, ele procurou destruir Cristo. No entanto, ele falhou e vai falhar até o fim, porque Cristo jamais perdeu, Deus jamais perdeu uma batalha para Satanás, para o inimigo de Deus. E Jesus um dia, Deus um dia fará o quê? Um governo de centro de ferro, ou seja, um governo indestrutível. Como que a gente pode pertencer a esse governo, estar nesse governo, nesse novo céu, nova terra? Como que será feito isso? Apenas o que? Aceitando pela fé o que Cristo fez e fará por cada um de nós. Aqui, como eu disse há pouco, né, Satanás levou a terça parte dos anjos. Por quê? Porque deixou aparecer ali orgulho, egoísmo, desejos perversos e amor aos prazeres mundanos precisam ser todos vencidos. Portanto, Deus nos envia aflições para nos experimentar e provar. Por isso que muitas vezes, se nós estamos passando por dificuldades nessa vida, se estamos com grandes problemas, todos nós temos problemas, você tem os seus, eu tenho os meus. Essas dificuldades muitas vezes servem o quê? Para nos provar, serve para nos testar, para nos experimentar se estamos o quê? Mais forte, se estamos igual ouro, quanto mais fogo, mais puro fica. Então, cabe a nós decidirmos, voltando à questão do livre-arbítrio, ok? Com apoio, essa guerra
tanto no passado e agora no futuro, né? No futuro haverá uma tríplice união. O dragão, né? Que é o espiritualismo, a besta que surge do mar, que criamos, né? Que é o papado, né? A besta que surge da terra, que é conhecido como falso profeta, que é a protestantismo apóstata, né? Sob a amparo dos Estados Unidos. Satanás fará guerra contra o povo remanescente. Quem que é o remanescente de Deus? Aqueles que ficarão até o fim, sendo guiados pelos mandamentos de Deus, guiados pelo testemunho de Deus, seguindo os princípios eternos que Deus concedeu a cada um de nós. A mente deve ser o que? Educada para exercer a fé. É pela fé que nós acreditamos no que estamos falando agora. É pela fé que nós acreditamos em Deus. É pela fé que acreditamos que um dia Ele retornará. Então, essa ideia precisa estar penetrada na nossa mente, muitas vezes mesmo sem vontade, sem desejo de querer estudar a Bíblia, estudar a lição ou absorver mais conteúdo espiritual, nós mesmo assim precisamos educar, reeducar a nossa mente para exercer a fé. E a fé é o que? É pesquisando, estudando o que Deus tem para cada um de nós, porque pelas nossas próprias forças é impossível conseguir alguma coisa. Está dizendo aqui em João, sem mim, sem Jesus Cristo, vocês não podem fazer o quê? Nada. 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 Então a única forma de vencer o inimigo de Deus é por Jesus Cristo, que veio aqui para nos salvar. Aceitando a vitória de Jesus. Como eu já disse, Jesus nunca perdeu uma batalha contra Satanás. Ele é poderoso e conquistador, o vencedor sobre o mal. Então o Apocalipse ali traz vários contextos sobre as igrejas e repete várias vezes, eles venceram, eles venceram. Vencer, o que é vencer? É um ato de conquistar, prevalecer, triunfar ou ser vitorioso. E como que foi essa vitória? Como que fala assim, confirma que houve a vitória? A vitória está muito clara na Bíblia. Foi pelo santo que sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro foi derramado, o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo na monte, o que? Foi feito onde? No Calvário. Foi realizado no Calvário. E a vitória é certa para mim e para você. Creiamos ou não, a vitória é certa. Em Apocalipse repete 17 vezes, né? A palavra, né? O contexto de venceram, venceram, venceram. E tudo isso a gente também pode vencer com Cristo. Mais uma vez, mediante a fé. Porque o Cristo fez por nós. A partir do momento que Cristo morreu na cruz por nós, Ele pagou, Ele quitou as nossas dívidas. As nossas dívidas são canceladas, acabou toda aquela dívida que nós tínhamos, aquelas obrigações. Então nós somos perfeitos aqui aos olhos de Deus. Os nossos pecados são perdoados. E isso é pela fé. É pela fé. É pela fé. Por isso que precisamos exercer a fé, praticar a fé, estudar a Bíblia, orar, relacionar com Deus, visitar pessoas, ajudar pessoas, visitar a natureza. Tudo isso que vai o que? Aumentar, nos manter com os olhos fixado na fé, na espiritualidade. Então, no Calvário foi feito o sacrifício do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, para a remissão, né, para pagar todos os nossos pecados. É importante dizer que Cristo conhece quem nós somos, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas fraquezas, conhece aquilo que nós temos de positivo como também negativo. Ninguém é perfeito. Porém, Ele quer que nós busquemos Ele diariamente. A única forma de nós, eu e você, vencermos essa fraqueza será pela comunhão diária. Quanto mais eu comunico com Deus, quanto mais eu faço a vontade dEle diariamente,
É a única forma que nós conseguiremos vencer. Porém, o que Cristo fez por nós, pagou, né, essa culpa, este pecado, morrendo em nosso lugar, ele nos concede o livre-arbítrio também para você e eu aceitarmos ou não, porque ele não obriga ninguém a segui-lo. Por isso que o princípio básico é o que? O livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está enraizado ali, o amor, como já mencionamos. Então você precisa o que? Aceitar. Se você não aceitar, não tem como. Não tem como ele vir, o sacrifício dele neste mundo meio que foi em vão. Então, se você quer um ajudador, quer que Deus te ajude a vencer as dificuldades dessa vida, você precisa o quê? Crer. Porque ele não vai salvar você contra a sua vontade, porque ele não obriga ninguém a lhe obedecer. Deus efetua em vocês tanto o querer quanto como o realizar, segundo a sua vontade. Então, a vontade de Deus por nós é que nós cresçamos, que nós desenvolvamos cada vez mais, mas nós precisamos querer, precisamos aceitar. A mulher no deserto. A mulher representa a igreja, né? A mulher no deserto, quer dizer, aridez, dificuldade de viver. O deserto, normalmente, durante o dia é muito quente, durante a noite é frio e tem bastante bichos, né? Venenosos. A mulher no deserto é a igreja no deserto, ele refere-se àquele período de 1260 dias. Um dia, como nós estamos falando do Apocalipse, é no sentido do Apocalipse profético, um dia equivale a um ano. Então seria 1260 dias, ou equivalente a 1260 anos literais. Anos literais. Que começou, segundo os estudiosos, em 538 depois de Cristo e terminou em 1798. Foi um momento de dificuldade, um momento de perseguição contra os cristãos, aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus, as pessoas que seguem os princípios de Jesus Cristo. Então houve esse conflito já no passado, houve esse grande conflito entre o bem e o mal, mas nós temos que entender que Deus sempre tem uma solução, sempre haverá ali um povo fiel, sempre haverá alguém fiel ali para seguir os seus preceitos, seguir os seus mandamentos, onde Deus lhe havia preparado um lugar, Apocalipse cita, onde a terra socorreu a mulher foi sustentada no deserto. Então, sempre houve uma providência de Deus, porque ele já venceu o inimigo. Que basta hoje eu e você o quê? Crer. Crer que isso ocorrerá até o fim dos tempos. Então ele fará o mesmo para o remanescente, os que ficarem até o fim. Haverá uma proteção divina, haverá uma proteção para todo povo, língua, para toda pessoa que deseja, né, prevalecer contra o mal. Mas isso nós precisamos fazer mais uma vez a nossa parte, orar, buscar a Deus, ter fé, conectar a Ele, não é semanalmente, é diariamente ou a todo instante, porque Deus com certeza Ele tem um plano para cada um de nós, Ele cuida de você e também o levará consigo para o novo céu. Mas você precisa o quê? Perseverar, ser persistente, ser como o remanescente do tempo do fim. O remanescente, porque no verso para memorizar diz que o dragão que representa Satanás estava o que? Irado, zangado, estressado com a mulher. A mulher representa a igreja e foi guerrear com o restante de sua descendência. A descendência são os remanescentes, são os filhos de Deus, os filhos de pessoas que seguem a Cristo. Então, seguem o quê? Por que característica tem essas pessoas que seguem a Cristo que o diabo detesta, fica irritado? São pessoas que guardam os mandamentos de Deus, os princípios descritos lá, princípio moral, descrito em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Então,
Deus vai sempre ter uma solução para o povo remanescente, para o povo no fim, para as pessoas que guardam os mandamentos dele. E por meio de Jesus que a nossa vitória é garantida. É como se a gente estivesse entrando numa partida de futebol, mas já sabendo que nós iremos ganhar. Olha que coisa maravilhosa. Você vai jogar, mas já sabendo que a vitória é certa. Essa mesma ideia, essa mesma dinâmica que Cristo está oferecendo para mim e para você hoje. Que você tem a oportunidade, vai passar por dificuldades de hoje até o fim, se for fiel a Deus, mas a vitória é certa, porque o preço já foi pago na cruz. Basta apenas o quê? Confiarmos mediante a fé, buscarmos Ele diuturnamente, diuturnamente, com fé, amor, né? Então a prova de sua fé é mais preciosa do que o ouro. Fé, precisamos crer naquilo que às vezes a gente não entende, não consegue visualizar com a nossa mentalidade finita, essa mentalidade finita humana. Temos que crer, porque está na palavra de Deus, que nós estamos estudando aqui no livro do Apocalipse. Reivindique o cumprimento da sua palavra. A vida cristã deve ser de fé. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que nós iremos vencer. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todos os seres criados por ele o serviço de amor que brote de um reconhecimento de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e concede a todos nós o que? O livre arbítrio para que lhe possam prestar serviço voluntário. Para que você e eu possamos o que? Prestar um serviço voluntário. Você consegue entender? Então, o fundamento disso é a fé. É a fé. É a fé em Cristo Jesus, porque a vitória já é certa, porque Ele já morreu por nós. As dificuldades são transitórias, logo vai passar. Logo vai passar, creia nisso. E para a gente ir já para a reta final desta lição. Algumas perguntas para a nossa reflexão e a nossa fixação de entendimento. Primeiro, Apocalipse 12, 7 e 9 descreve esse conflito cósmico entre o bem e o mal. Bem, Jesus, Deus, mal, Satanás. Né? Como algo assim poderia ter acontecido no céu? Porque surgiu lá, nós já vimos isso. O que esses versos sugerem sobre a realidade do livre-arbítrio? Pensou? A verdade é a seguinte, que Satanás ele era livre para escolher obedecer a Deus ou não. Ainda é livre. E ele fez a escolha o quê? De ir contra Deus. Por isso que houve o que? Guerra, rebelião no céu. Nós vimos isso. Segunda pergunta para a fixação. Com base nesses textos bíblicos, defina o seguinte símbolo. Aí já vou colocar aqui os símbolos. Dragão, foi falado, quer dizer Satanás. Mulher representa a igreja. Filho do homem. Jesus, cetro de ferro, quer dizer governo eterno. Fixaram o entendimento? Vamos à terceira pergunta de fixação. Com base no Apocalipse 12, 10, que encorajamento obtemos do fato de que o nosso acusador foi expulso? Satanás foi derrotado e ele é o único, ele é o inimigo que? Vencido. Então assim, que eu dei o exemplo do futebol. Você já entra no jogo como vencedor e o adversário como perdedor. Venceu por quê? Pelos seus méritos? Não. Pelos méritos de Cristo Jesus. Certo? E a derrota de Satanás, porque ele não consegue ir contra Deus. Ele não tem poder para isso. Quarta pergunta.
com base no Apocalipse 12:11, que garantia de vitória Cristo nos dá? Que garantia? Pela sua morte na cruz. O sangue do Cordeiro é nossa garantia de vitória. Quinta pergunta, compare Apocalipse 12, 6, 14 e 16, compare os textos e observe atentamente o período de tempo, o ataque de Satanás à igreja, que é a mulher, a igreja, e a provisão de Deus para seu povo. Do que falam esses versos? Do que falam esses versos? Fala da profecia que nós mencionamos aqui de 1260 dias, ou em tempo profético, quer dizer 1260 anos. E também do cuidado de Deus para com seu povo, que foi perseguido. Então, essa mesma ideia que já aconteceu na história, também acontecerá no futuro. Por isso que nós temos o quê? Que mediante a fé agarrarmos a Deus, para que Ele possa prover todas as nossas necessidades para que consigamos ficar até o fim. Sexta pergunta, voltando aqui, lê Apocalipse 12, 17. Que características do remanescente de Deus, sua igreja no tempo do fim, são encontradas nesse verso? Duas características. Primeira, guarda os mandamentos de Deus, princípios eternos, os 10 mandamentos. E tem um testemunho de Jesus Cristo, a Bíblia, o Espírito e profecia. Então, temos aí a resposta para fixar o entendimento da lição dessa semana. E para a reflexão final, que a gente possa entender, compreender e aplicar tudo isso que foi compreendido, entendido neste momento, que é o seguinte: em síntese, Cristo nunca perdeu uma batalha contra Satanás. É a certeza que nós temos. E no fim, seu povo será o quê? Vitorioso. Nós seremos vitoriosos. Por que nós seremos vitoriosos? Porque Cristo venceu. Venceu quem? Venceu Satanás. Venceu Satanás. Por isso que é certo. E o segundo pressuposto para nossa fixação e reflexão é: sejam quais forem as provações que enfrentemos. Se você hoje está com dificuldades, provações, quaisquer que sejam, de pequena monta ou grande monta, não importa. Deus está conosco para ajudar o seu povo a vencer triunfantemente. Então, temos essas duas certezas para fechar a lição desta semana. Cristo venceu Satanás. Cristo estará conosco todos os dias até o fim do tempo. Todas as provações que nós passamos serão pequenas, porque quando Cristo está conosco, vai dar certo. E pela fé, nós podemos confiar, agarrar nas promessas de Deus e ter os resultados que Ele tanto almeja para cada um de nós. Que você possa refletir sobre isso, possa novamente reler a lição e possa debater na sua classe, possa refletir, aplicar, compartilhar para as pessoas. E o mais importante é entender, o Apocalipse. Aos poucos nós vamos aprender cada semana, mas acima de tudo que você possa aplicar e crer. É pela fé. É pela fé que Ele pode te dar a salvação. É pela fé que Ele vai fazer com que você suporte as dificuldades que você tem, que você encontra atualmente na sua vida. É pela fé. Mesmo assim, você deve continuar seguindo o seu destino, com base naqueles preceitos disciplinados por Deus para cada um de nós. E que nós possamos entender isso, entender, aceitar, aplicar na nossa vida e compartilhar para as pessoas que não têm esse conhecimento ou as pessoas de modo geral. Beleza? Então, até a próxima, que você possa estudar. Quanto mais você estuda, mais alarga a fronteira, mais alarga o seu entendimento e mais você fica protegido contra as dificuldades, contra os inimigos de Deus que tentam nos tomar, nos furtar a nossa fé. Um abraço e até a próxima.